Sejam bem-vindos a mais uma reflexão à luz da doutrina espírita do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Vamos iniciar então com uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, que esteja conosco no dia de hoje, para que possamos, ao ouvir os ensinamentos da doutrina do Cristo, possamos ao entendê-las, trazê-las para o nosso dia a dia, e que aquilo que está no nosso entendimento possa se transformar num hábito e que nós possamos, a partir disso, sermos pessoas melhores, aproveitarmos melhor a nossa encarnação e aprendermos realmente para o nosso desenvolvimento moral. Fica conosco e ilumina os nossos ensinamentos da noite de hoje. O tema escolhido para a reflexão de hoje, ainda falando neste mês sobre a família, é conflitos familiares. A base desta reflexão veio do livro Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. A rigor, família é a instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Em princípio, é isso que define o que seria uma família. Quando a gente fala em laços consanguíneos, entende-se que seriam sempre uma herança biológica, mas nós sabemos que muitos companheiros nossos entram na nossa família não por laços consanguíneos, mas passam a ter uma ligação como se assim fosse. Então, às vezes, são cunhados que são verdadeiros irmãos, cunhadas que são irmãs, ou mesmo sobrinhos que se tornam verdadeiros filhos. Então, a família é uma instituição social. Por que é que nós estamos em família? Qual é o objetivo? O objetivo é o nosso processo educativo. De que forma? Através da roupagem física que nós recebemos, que são coerentes com as nossas necessidades evolutivas, ou seja, o corpo que eu recebo, a aparência que eu tenho, as necessidades que eu tenho, as capacitações que eu tenho enquanto encarnado, são de acordo com as minhas necessidades evolutivas. Então, se eu renascer com uma doença, é porque eu precisava disso para o meu desenvolvimento. Então, essas provações atravessáveis em comum que acontece na família é para que um ou outro possa dar suporte diante das dificuldades em que nós estamos passando. Então, estamos juntos com um objetivo, o nosso desenvolvimento íntimo de cada um, através das provações atravessáveis em comum. Existem dificuldades em família? Como que não, né? Temos muitas dificuldades na convivência em família. Mas veja, em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária, com as tuas demonstrações de tolerância, paciência, devotamento e humildade. Então, essas dificuldades que nós temos, e como a gente falava no slide anterior, servem para a nossa educação e o nosso desenvolvimento, e muitas vezes essa dificuldade a gente começa a olhar e diz que a gente não merecia, né? Ou que não sabe por que está junto com essas pessoas difíceis. Mas o livro Calma nos traz que muitas vezes nós renascemos em conjunto com essas pessoas cruéis porque nós os amamos e nos propomos a auxiliá-los. Mas como é que pode, então, quando eu reencarno, eu esquecer dessa minha proposta, né? E hoje eu achar tudo tão difícil. Então, essas propostas, elas são feitas enquanto espíritos e enquanto nós ainda temos uma visão mais clara, né? Quando nós reencarnamos, o esquecimento faz com que nós não tenhamos isso muito lógico na nossa vida,
Mas se nós fizemos essa proposta, é porque nós sabíamos que nós íamos dar conta. Então, quando ele fala de auxiliar-os na transformação necessária, com as nossas demonstrações de tolerância e paciência, é porque realmente nós vamos precisar disso, né? Tolerância e paciência para aquela proposta que nós fizemos de conviver com pessoas difíceis. E se nós pedimos isso, é porque nós tínhamos capacidade de dar conta. Então, Deus não nos permite que nós tenhamos uma prova, que nós escolhamos uma situação em que nós não seríamos capazes de superar. Então, os parentes difíceis muitas vezes podem ser encarados dessa forma. Aqueles que nós resolvemos recebê-los, tá, unicamente por amor a eles. Veja, não são situações do passado que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em dois pontos de vista da onipotência. Então é tudo muito fácil a gente dizer que são karmas, né, que são compromissos reencarnatórios, que nós nos demos muito mal na outra vida e que agora nós somos obrigados a conviver juntos e que nós somos obrigados a viver nessa situação difícil e que nós somos obrigados a ser infelizes porque estamos junto com pessoas muito difíceis de convivência. Mas não são as situações do passado que complicam os nossos relacionamentos afetivos, mas a continuidade dos velhos modos de pensar, quer dizer, nós continuamos achando na nossa onipotência que nós estamos certos sempre e que eles estão errados. E que nesse ponto de vista eu sou melhor do que ele. Então é isso que trava o desenvolvimento que poderia ter entre nós. E é isso que dificulta o entendimento e é isso que dificulta o nosso desenvolvimento, o meu e da pessoa com quem eu convivo. Então, se nós conseguirmos ter claro isso para nós, né, que muitas vezes é a nossa teimosia, é a nossa rebeldia, e não é o outro só necessariamente que está tornando as coisas difíceis, a gente tem mais chances de fazer aquilo funcionar. Então não é só compromisso reencarnatório. Então, né, é o meu karma. Tudo é tão difícil para mim porque eu preciso lidar com essa pessoa difícil com quem eu convivo. Se eu conseguir mudar meu ponto de vista, né, mudar minha forma de pensar e enxergar o outro como um ser falível, cheio de oportunidades, assim como também eu estou recebendo, eu vou conseguir consideravelmente uma mudança das nossas atitudes, as minhas e as deles. E dessa forma poder tornar um pouquinho mais leve, digamos, a nossa convivência juntos. Autorresponsabilizar-se é o poder de criar mudanças. Então, quando eu saio desse patamar da onipotência e que eu não paro de pensar que só eu que sou certo e que a outra pessoa está muito errada, eu deixo de assumir o papel de vítima. Eu deixo de colocar os meus atos nos ombros alheios. Porque é muito fácil a gente culpar os outros e achar que tudo que nos acontece e que as nossas dificuldades de convivência em família são em função das pessoas com quem convivemos. E na verdade, às vezes, somos nós que somos exigentes, que não conseguimos ver as dificuldades dos outros, que não conseguimos perceber que cada um tem seus limites e que cada um tem a sua capacidade de aprendizado, que cada um tem a capacidade de enxergar as coisas do seu ponto de vista e não do nosso. Então nós não somos vítimas, né? Se nós estamos numa convivência em família difícil, nós temos a nossa parcela de culpa. Nós tivemos um passado difícil. Por que nós tivemos um passado difícil? Será que só a outra pessoa que foi mal para você? Será que você não fez nada? Né? Será que você não, de alguma forma, não foi a causadora da mágoa e do rancor que essa pessoa hoje traz em relação a você? Será que não foram as tuas ações que criaram uma pessoa assim, dessa forma?
Então, se nós sairmos dessa posição de vítimas, quer dizer, vem de lá, tudo vem de fora, e assumimos as responsabilidades nossas, com a forma, até com a forma como eu estou encarando a convivência de hoje, com certeza nós vamos conseguir fazer mudanças. Porque enquanto eu não entender que eu tenho dificuldades, pode ser muito mais complicado que nós tenhamos uma convivência agradável, né? Então, assim, eu só posso mudar a mim mesmo. Eu não tenho a capacidade de mudar ninguém. Então, se eu consigo entender as minhas dificuldades e as minhas deficiências, eu vou trabalhar em cima delas. E é a minha potencialização, quer dizer, a minha forma de ver diferente é que vai poder mudar toda a situação. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Como assim? Se eu me modificar, eu consigo que os outros se comportem diferente para conosco, mas na minha onipotência, ou seja, na minha maneira de achar que só eu que estou certo, eu sempre vou exigir que os outros mudem. E não vou entender a necessidade que eu tenho de mudar. Mas se os nossos comportamentos interiores modificam o comportamento dos outros, já é um caminho para a gente começar a refletir. Porque ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Então, ele pode agir de uma forma inadequada comigo, mas a forma como eu ajo com ele é responsabilidade minha. E como eu me sinto também é responsabilidade minha. Porque se a pessoa está desequilibrada, se a pessoa está se utilizando de você, digamos, para descarregar, ou se a pessoa tem realmente grandes deficiências, e não é só com você, é com outras pessoas, e ela costuma agir dessa forma, a forma como nós nos sentimos é como nós permitimos que as pessoas nos façam sentir. Porque outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão essas reações. Mas nós, como nós estamos acostumados a reagir e não a agir, se uma pessoa vem com uma palavra áspera, a nossa tendência é responder da mesma maneira. Eu vou entrar no mesmo esquema dela, vou responder da mesma forma que ele me respondeu. E eu vou entrar na mesma energia que ele. E daí eu posso reclamar que aquela pessoa é uma pessoa difícil? Se quando ela fala alguma coisa eu respondo da mesma forma, quer dizer, quem são os difíceis? Ela ou eu? Ou nós dois? Com certeza. Então, essa questão do equilíbrio, como nós permitimos que as outras pessoas nos façam nós nos sentirmos, é uma decisão nossa. Mas a partir do momento em que eu consigo ter esse entendimento é que eu vou passar a mudar. Enquanto eu não tiver isso claro para dentro de mim, as coisas vão continuar assim. Ele vai dizer um, eu vou dizer dois, nós vamos viver sempre nessa mesma energia e nós nunca vamos chegar a uma conclusão, nós nunca vamos chegar a um desenvolvimento íntimo, nós nunca vamos conseguir um crescimento mútuo. Nós vamos estar sempre brigando e nos alimentando da energia ruim, em vez de nós fazermos um esforço para absorvermos a energia positiva. Mas a outra pessoa não quer, mas eu quero. Então, se eu quiser, eu posso mudar sim, porque o meu comportamento pode mudar o comportamento dos outros. O distanciamento da problemática envolvendo familiares difíceis não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim que viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar, admitir e resolver. Então veja, quando a gente faz uma proposta de convivência com uma pessoa difícil, a gente também se coloca num desafio e a gente quer vencer esse desafio. Só que quando o investimento é só do nosso lado e a outra pessoa não responde, ou não entende, ou não quer, nós temos que entender que às vezes é necessário um distanciamento dessas pessoas difíceis, sem que a gente deixe de amá-los ou perdoar-lhes. Mas nós paramos de viver nessa ânsia de tudo compreender, padecer, suportar, admitir e resolver.
Porque nós queremos resolver, nós estamos empenhados em suportar, nós estamos empenhados em compreender e outra pessoa não está. Ela não está naquele estágio. Eu já consigo compreender, ela ainda não. E eu fico sofrendo e me coloco nessa situação e me coloco numa posição de culpado, porque afinal nós estamos juntos, se nós estamos juntos é porque nós temos algo a resolver juntos, porque nós temos que resolver juntos. Não. Tem que entender o posicionamento de cada pessoa, né? Você não pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, muitas vezes o distanciamento é importante sim, para que a outra pessoa passe a refletir e para que você não passe a se desgastar de forma muito intensa com um relacionamento em que nós não estamos ainda aptos a fazer funcionar. Mas se a gente não tivesse tentado, como é que seria? Muito pior. Mas então eu estou desistindo? Não necessariamente. Às vezes eu estou me dando um tempo para me fortalecer, estou dando um tempo para outra pessoa se fortalecer, eu estou dando um tempo para refletir, para compreender, para que depois nós possamos retomar. Tomara que seja ainda nessa vida. Às vezes não é possível. Ainda é preciso de muitas outras. Mas se nós conseguirmos já resolver nessa vida, melhor. Nós vamos poupar tempo para nós. Podes e deves compreender que as pessoas queridas são um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Mas não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias no teu modo de ser. Então, se a gente faz uma proposta e se a gente ama as pessoas, quem a gente está se comprometendo, e isso acontece muito em família, nós temos que entender que a minha forma de ver não necessariamente é a forma do outro ver. E se nós conseguirmos compreender isso, né, nós não vamos ficar sufocando a outra pessoa. Porque, na verdade, às vezes nós queremos que as pessoas vivam conforme os nossos padrões. Mas nós não gostaríamos de viver de acordo com os padrões deles. Não gostaria que ninguém viesse para nós e nos impusesse uma forma de ser. Nós queremos a nossa individualidade. Nós queremos fazer como nós achamos certo. Nós queremos fazer da forma como nós compreendemos. Mas nós estamos em família, convivendo, nós temos que achar um padrão em comum. Perfeito. Mas veja que achar um padrão em comum significa ceder um pouco para poder acolher aquilo que o outro também acha importante. Porque não é só o meu. Então, quando a gente fala em onipotência, né, eu sou bom, a minha forma de ver é certo. Não vamos impor aos outros as nossas formas de viver, porque nós não gostaríamos que houvesse imposições alheias sobre a nossa forma de ver. Então, essa é a questão de nós vermos o que é que nós gostaríamos de receber para que a gente pudesse dar também. Ou seja, vamos dar o melhor de nós para que nós possamos receber também o melhor das outras pessoas. Porque se o nosso objetivo é nos entendermos, é vivermos em paz, é importante que nós tenhamos ambos, né, respeitados as formas de viver e de entender as ações, né, e aquilo que a gente compreende como sendo correto para a nossa existência e para o nosso desenvolvimento enquanto aqui encarnados. As leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Então não precisamos morrer a pretexto de auxiliar os outros, principalmente aqueles que nos recusam o amor. Então nós fazemos propostas, nós nos colocamos, nós doamos o máximo de si, mas nós não podemos obrigar ninguém a mudar a conduta ou mudar a forma de pensar. Então, se nós tivermos isso claro, né, que nós temos sim uma capacidade
de ajudar, de compreender, de amar, de incentivar, essa capacidade é infinita e Deus vai nos dar força sempre que nós nos propusermos a isso, mas que também nós precisamos compreender, tá? Que perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas. Então eu amo muito, mas eu não preciso ser conivente, eu não preciso aceitar aquilo tudo que as pessoas fazem e que fica fora dos meus princípios. Então eu posso sim ficar fiel àquilo que eu acredito. Eu vou fazer um esforço, né, para compreender a pessoa, mas eu não preciso assinar embaixo. Então eu tenho o dever de ser clara com aquilo que eu penso, agir da forma como eu entendo que seja correta, né? E de perdoar e entender aquele que não quer seguir esse caminho. Mas aí é responsabilidade dele, não é mais minha responsabilidade. E vem encerrando então a nossa reflexão. Eu trouxe essa mensagem do livro Atenção, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que nos dá uma diretriz muito interessante sobre a questão dos conflitos familiares. Aquele que nos fere terá assumido aos nossos olhos a feição de inimigo terrível. No entanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia do nosso pensamento em conduta, determina venhamos a perdoá-lo 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade, absolutamente concordes com Jesus, asseveram que é preciso desinibir o coração de qualquer ressentimento e estabelecer o equilíbrio na governança de nossas potências mentais, a fim que a tranquilidade se nos expresse na existência em termos de saúde e harmonia. Como, porém, realizar semelhante feito? Entendendo-se que a compreensão não é fruto de afirmativas labiais, é forçoso reconhecer que o perdão exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se um problema desses nos aflora ao cotidiano, a nós, os que aspiramos a seguir o Cristo, pensemos primeiramente em nosso opositor na condição de filho de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar dele, imaginemos em como estaríamos que a lei de Deus, como estimaríamos que a lei de Deus nos tratasse em circunstâncias análogas. De imediato, observaremos que Deus está em nosso assunto desagradável, tanto quanto um pai amoroso e sábio se encontra moralmente na contenda dos filhos. Então, à luz do sentimento novo que nos brotará do ser, examinaremos espontaneamente até que ponto teremos ditado o comportamento do adversário para conosco. Muito difícil nos vejamos com alguma parte de culpa nos sucessos indesejáveis de que nos fizemos vítimas, mas ao influxo da divina providência, a cujo patrocínio recorremos, ser-nos-á possível recordar os nossos próprios impulsos menos felizes, as sugestões delituosas que teremos lançado a esmo, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que perpetramos, às vezes até impensadamente, sobre o companheiro que não mais resistiu à persistência de nossas provocações, caindo por fim na situação de inimigo perante nós outros. Efetuando o autoexame, a visão do montante de nossas falhas não mais nos permitirá emitir qualquer censura em prejuízo de alguém. Muito pelo contrário, proclamemos de pronto no mundo íntimo a urgente necessidade da misericórdia divina para o nosso adversário e para nós. Então, não mais falaremos no singular diante daquele que nos fere, eu te perdoo, e sim, perante qualquer ofensor com que sejamos defrontados no caminho da vida, diremos sinceramente a Deus em oração: Pai de infinita bondade, perdoai a nós dois. Que o Mestre amigo nos ilumine e nos dê força na nossa caminhada. Que assim seja.